para fora daquele ambiente, lá da frente. Vamos nos conectando com a espiritualidade que aqui está, com os mentores, com os nossos anjos, guias e protetores. E após elevarmos assim a nossa vibração, eu vou fazer uma prece de São Francisco de Assis. É uma prece pequena, mas tem uma profundidade enorme. E ele começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. E onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então eu desejo a todos uma ótima exposição. E com a palavra, o Silvio. Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Quando nós olhamos no rosto das pessoas, nós não conseguimos imaginar quantas dores, quantas aflições, quantas dificuldades aquelas pessoas carregam, que por muitas vezes, incluindo nós, usamos de várias máscaras para esconder as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas tormentas e as nossas aflições. Fomos todos nós criados por Deus, simples e ignorantes, mas porém perfectíveis, ou seja, criados para a perfeição. E este caminho da busca de sairmos da nossa ignorância, no sentido de aprendermos sempre mais e chegarmos a esse nosso objetivo primordial de seres perfeitos, é um longo caminho. É um caminho com muitas armadilhas. É um caminho com muitas dificuldades. É um caminho, por vezes, muito difícil. E nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde muitas vezes o mal sobrepunha o bem. E nós estamos nesse mundo de provas e expiações para experienciarmos as dores e os sofrimentos, para que eles nos auxiliem na reeducação do nosso espírito imortal. E a aflição, ela é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, de preocupação ou de desassossego por alguma causa ou alguma coisa, em que vai afetar a vida de uma forma direta ou indiretamente.
O Cristo Jesus, ele já havia nos dito: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos perceber que o mundo em que hoje nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, de dores e de sofrimento, ele é um mundo escola, onde nós aqui estamos ainda muito imperfeito, onde necessitamos experienciar as aflições para aprendermos com elas. E a quem nós devemos responsabilizar pelas nossas aflições? O meu vizinho, a minha sogra, o meu chefe, a quem nós devemos responsabilizar? Quantas doenças e enfermidades são frutos da nossa invigilância, são frutos da nossa intemperância, são fruto de vários gêneros, porque são tantos os abusos, são tantas as maldades, que nós vivemos mergulhados nas coisas materiais, onde sempre o ter é mais importante do que o ser. A conquista de algo material significa para mim mais do que uma conquista do meu eu espiritual, de compreender quem sou eu. Então, o Mestre Jesus, ele nos falou: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, meus queridos amigos, o vinde a mim de Jesus é um convite para todos nós, para nós mudarmos a condução do nosso caminho. É uma ótima ferramenta de aprendizagem e descobertas do nosso eu imortal. E nós temos como ferramenta imprescindível para que essa aprendizagem, para que essa descoberta aconteça, é onde nós estamos hoje, o Centro Espírita. Porque quando nós adentramos a porta de um centro espírita, uma luz divina acende em nós. Porque o centro espírita, ele é um templo de orações, sob as bênçãos do Evangelho do Cristo. Porque nós entramos em comunhão com Deus, com Jesus, o nosso mestre, divino amigo, com uma espiritualidade benfeitora. E nós buscamos, ou as pessoas buscam no centro espírita, uma solução para inúmeros tormentos, para problemas de variados tipos. Buscamos entender do que se trata, buscamos o alívio das nossas aflições. Então, o centro espírita é uma escola de alma na terra, porque nos ensina a todos nós de refletirmos quem somos, não supondo ser alguém melhor
que o outro. E é preciso sempre nós fazermos essa reflexão. Quem sou eu? Mas é preciso termos em mente que somos espíritos milenares, que experienciamos diversas reencarnações, que somos um somatório das nossas escolhas, aprendendo sempre com as leis divinas. E conhecer a nós mesmos é a chave para a solução de muitos problemas, de muitas aflições, porque descobrimos as nossas limitações, descobrimos as nossas imperfeições e as nossas fragilidades. E aí é a chave que nós temos para mudar a condução do nosso caminho. O centro espírita também é uma oficina de socorro das aflições, porque faz com que nós reflitamos sobre as nossas dores, sobre as nossas aflições, entendendo que todas essas aflições vividas até aqui têm a origem em nós mesmos, pela nossa invigilância, pelo nosso despreparo para lidar com os nossos sentimentos. O centro espírita também é um oásis no deserto das ideias materialistas, porque nós estamos tão arraizados na materialidade que o ter, ele cada vez mais ganha um significado maior. E esquecemos do nosso maior tesouro, nós mesmos. E esquecemos de ouvir as lições sobre o mundo espiritual, das coisas além da matéria, que nos faz sentir esperançosos e capazes de lutar contra essas nossas imperfeições, nos trazendo sempre muita força, muita coragem. O centro espírita também é um grande hospital, porque atende os doentes. Mas quem são estes doentes da qual eu estou me referindo? Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, ele nos disse certa vez: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados a serviço na terra, somos todos almas enfermas de muitos séculos. Pela nossa imaturidade espiritual, pelas nossas muitas imperfeições, pelo nosso apego às coisas materiais, pelos nossos sentimentos negativos que ainda cultivamos dentro de nós, somos todos nós almas aflitas na busca da cura para as nossas doenças, para as nossas enfermidades existenciais, que nos trazem sempre muitos desequilíbrios. E podemos dizer que o centro espírita também é um templo, onde nós aprendemos a fazer as nossas orações, onde nós aprendemos a conversar com Deus, a estar conectado com a espiritualidade benfeitora, a nos fazer essa conversa com Deus de forma íntima. E não adianta me dizer que não faço uma prece
que não faz uma oração, que não reza, seja lá a palavra utilizada, porque não sabe falar palavras bonitas. Acontece que orar é tão simples, porque orar é uma conversa íntima, tua com Deus, uma conversa que vem do coração. E Jesus, em determinado momento, Ele nos ensinou a orar. E Ele nos disse o seguinte: antes de orar, diz, entra em teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em silêncio. E teu Pai, que vê no silêncio, te recompensará. Isto quer dizer que basta elevarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos Jesus, o nosso divino amigo, e nós entramos nessa conexão com o bem maior, e nós conversamos diretamente com o Pai amado, numa conversa simples com Ele. E essa conexão com Deus, com a espiritualidade maior, gera uma energia benéfica que é capaz de suavizar os prantos, as nossas dores e as nossas aflições. Então o centro espírita também é um núcleo de assistência, porque buscamos na casa espírita aquela ajuda material, e nós necessitamos muito dessa ajuda material, e vamos receber. E aqui quero até dizer, nesta casa tem uma equipe amorosa, trabalhando firme, trabalhando coesa, unida, para ajudar no que for possível a cada família que aqui chega. Então, queridos, esse trabalho feito por esses irmãos é muito lindo, é feito por mãos dadivosas. Mas quero dizer para vocês que a assistência vai muito além disso. Aqui nós estamos falando também da assistência espiritual, da qual nós recebemos também quando adentramos aquela porta. E aí nós não precisamos contar a ninguém. Basta apenas que nós estejamos com o nosso coração, os nossos sentimentos voltados a Deus, para que essa assistência espiritual aconteça de forma imediata, para que nós saiamos daqui assistenciados de forma completa, pela assistência material, mas também pela assistência espiritual. O pão que Jesus multiplicou para que todo o seu povo não tivesse mais fome. E aí, nós, através desse equilíbrio da assistência espiritual, da assistência material, onde nós também buscamos e alcançamos o equilíbrio dos nossos centros de forças, ou mais conhecido como chakras, porque temos uma vida tão corrida, uma vida cheia de preocupações, que esquecemos de buscar no nosso silêncio a paz que o Cristo nos ofereceu. E aí, cada vez que nós estivermos com foco no querer ouvir a nós mesmos,
todo o atendimento que nós necessitamos, nós recebemos. Então, a partir de todas essas informações trazidas a nós na reflexão da importância de uma casa espírita para todos que a procuram, podemos dimensionar quanto trabalho tem esses incansáveis trabalhadores do Senhor para melhor atender a todos nós, tanto no campo material como também no campo espiritual. E como a casa espírita é uma grande escola, onde todos nós aprendemos sobre as leis divinas, sobre o Evangelho amoroso do Cristo Jesus, aprendemos sobre um tal de livre-arbítrio, onde nós temos a liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas, mas compreendendo que toda escolha tem uma consequência, e na doutrina espírita é conhecida como lei de causa e ação, causa e efeito, ou de ação e reação. Isso quer dizer que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Se nós plantarmos um pé de limão, não iremos colher morangos, nós vamos colher limões. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso nos traz a necessidade da caridade. E ele nos fala o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retina. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu tivesse oferecido o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me adiantaria. Porque, meus queridos amigos, a caridade é a expressão mais pura do amor. E o amor, o amor é a chave para vivermos uma vida melhor. Mas eu não falo desse amor da qual nós temos pelos nossos, mas falo pelo amor que nós devemos ter por cada um que passa pelo nosso caminho, que deixa um pouquinho de si e que leva sempre um pouquinho de nós. Lembre que Jesus, ele nos disse, e é bem difícil: amai os vossos inimigos. Que difícil, né? Que exercício para aprendermos, para nós entendermos o amor incondicional. Quantas vezes nós olhamos para os nossos
Em casa, vou olhar para minha namorada, de 21 anos de casado, e digo: eu te amo. Mas meu ouvido está esperando a resposta. E às vezes não vem. E eu digo: tá, e tu? Ah, eu também. A gente fica assim, coisa mais xoxa, né? Mas este amor que Jesus nos traz é esse amor incondicional, se nós colocarmos condições para amar. Eu te amo, mas tu tem que me amar também. Então, eu amo e pronto. Eu amo porque eu aprendi a amar, não pelas suas qualidades, mas muitas pelas suas forças, pelas suas habilidades em buscar vencer as suas fragilidades. E às vezes a gente diz: nossa, eu queria ter essa força. Uma pessoa lida bem com a sua dificuldade, e nós achamos que nós não temos em nós. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele nos fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata, não se alegra com as injustiças, mas se alegra com a verdade. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, na busca de nós entendermos as razões que nos levam sempre a tantas aflições que estamos experienciando nessa encarnação, a fim de encontrarmos uma solução de fato que amenize essas perturbações, encontramos o remédio mais eficaz, como estava dizendo antes, que Jesus, o nosso divino amigo, indicou há tantos anos atrás, que é o amor. E vejam que na sua descrição sobre o amor, Paulo de Tarso apresenta 9 virtudes que podem ser desenvolvidas pelo exercício do amor. Que a primeira virtude é a paciência, onde ele fala que o amor é paciente, pois a paciência é uma virtude que suporta os seus males, as suas aflições, sem reclamar, sem revoltas. A paciência nada mais é do que o equilíbrio mental e espiritual, porque permite a serenidade e a firmeza para a condução e a resolução dos nossos problemas. E a segunda virtude do amor que ele nos traz é a tolerância, que é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes das nossas, porque a pessoa tolerante aceita e compreende cada indivíduo que possui sua própria maneira de pensar, de sentir, procurando no outro aquilo que ele tem de melhor. E aí a terceira virtude é a benevolência, que a pessoa benevolente é aquela que fica feliz em fazer o bem, que não se defende apenas em dizer: eu não faço mal a ninguém. É preciso que se faça o bem. Então a quarta virtude
é a incondicionalidade do amor. O amor incondicional. O amor de Jesus é aquele que nós não imponhamos aos outros as condições. É o amor que não espera recompensas ou retribuições pelo amor que nós ofertamos. E aí nenhum de nós tem o poder de exigir que o outro nos ame da mesma forma que nós amamos. Mas nós temos a possibilidade de amá-los em primeiro lugar, de deixar-nos de impor condições para amar. E aí nós damos um grande passo nesse aprendizado que é constante sobre o amor. A quinta virtude é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes, porque o ciúmes é uma inquietação mental e também emocional, que ocorre diante da possibilidade, mesmo que irreal, de se perder algo que julgamos ser nosso, por direito. Sabemos que certo grau de ciúmes é normal na vida em que nós vivemos hoje. Mas Paulo refere-se ao ciúme doentio, pois esse excessivo desassossego mental e também emocional faz sofrer quem o alimenta, e trazendo sempre muitas aflições. A sexta virtude é o respeito, pois o amor não se conduz inconvenientemente. E no turbilhão das nossas emoções, nós agimos muitas vezes de forma inadequada, quando não fazemos uso do bom senso. Quando nós, por desequilíbrio, pela falta do respeito, nós esquecemos que a liberdade, a nossa, termina quando começa a do outro. Não temos o direito de ultrapassar o limite do respeito. Então a sétima virtude é a capacidade de perdoar, que em diversas situações nós ficamos remoendo, nós ficamos alimentando em nós o rancor, e isso gera em nós muitas enfermidades físicas, muitas enfermidades emocionais. Portanto, o perdão ele é imprescindível para a nossa saúde mental e emocional. A oitava virtude é a lealdade, pois a pessoa leal, sobretudo, é ética em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa, naquilo que sente, nas suas atitudes, ou as suas atitudes estão alicerçadas na honestidade, na sinceridade e na fidelidade. E a nona virtude é a humildade, porque o humilde não se torna orgulhoso, não fica envaidecido, não deixa que nós ficamos nos vangloriando dos nossos atos. A humildade faz com que nós reconheçamos quem realmente nós somos, não supondo ser melhor que nosso irmão. Todos nós somos aprendizes do amor,
E passaremos por várias situações, por várias experiências, usando o desenvolvimento destas potências, destas virtudes amorosas, a fim de nós conquistarmos este amor incondicional. E aí é importante nós entendermos que vivemos sim num mundo de provas, de expiações, onde a vida sempre nos convidará a passar por inúmeras tormentas, por inúmeras dificuldades, com o objetivo maior de desenvolvermos o amor do Cristo em nós e chegarmos à perfeição. E muitos de nós gostaríamos de viver num mundo perfeito, onde houvesse apenas experiências agradáveis, onde não existisse a dor, onde não existisse a aflição. E como isso não existe, muitas vezes nós nos revoltamos, nós criamos em nossa volta uma energia muito ruim, através dos nossos sentimentos negativos. Por vezes nos tornamos seres endurecidos e de coração vazio. Por isso que é importante sempre a prática do exercício do amor. Para facilitar, lá na obra Educação dos Sentimentos, que é uma obra espírita, para quem não conhece, o autor Jason de Camargo, ele nos fala que nós podemos desenvolver o amor incondicional através de 3 passos importantes. Que o primeiro passo é mover-nos para o amor, ou mover-se para o amor. É nós estabelecermos para a nossa vida uma diretriz. É nós nos esforçarmos para seguir neste caminho, sem medo das mudanças que tanto são necessárias. E por vezes nós achamos muito difícil desenvolver em nós esse amor que Jesus nos ofertou, dizendo que nós não temos capacidade e que Ele é muito difícil. Mas, meus queridos irmãos, Ele realmente é muito difícil, mas nós temos as plenas condições de desenvolvê-lo. E é necessário desenvolvê-lo em nós, porque sem Ele, nós não seremos felizes. O amor, ele se encontra em grande potencial em cada um de Deus, cada um de nós, porque Deus assim o fez. Então nós temos as plenas condições. O segundo passo, então, é conhecer o amor. E conhecer o amor é se permitir amar. É levar uma vida mais cheia de sentimentos positivos. É observar melhor os nossos atos, os nossos pensamentos com relação ao outro, procurando não ver somente as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas buscando principalmente aquilo que ele já desenvolveu de bom. Porque todos nós somos ainda muito imperfeitos. Porque muitas vezes nós focamos mais nas coisas que os nossos irmãos fazem de errado, com algum comentário malicioso, e nós temos que entender que este irmão está matriculado na mesma escola que a nossa.
Por que será? Porque todos nós, de alguma forma, necessitamos ainda aprender. E esta escola nos possibilita desenvolver um sentimento mais reflexivo, mais profundo, conscientes desse amor tão sublime. E aí o terceiro passo é nós vivenciarmos o amor. E vivenciar tem muito a ver com a prática. Porque é na prática diária que nós tornaremos realidade os nossos projetos e os nossos anseios espirituais. João Henrique Pestalozzi, que fora considerado o maior pedagogo da humanidade, certa vez ele nos disse que nós não iremos aprender a pensar somente lendo livros sobre pensamento, mas pensando. Disse-nos também que nós temos a cabeça para pensar, o coração para sentir e as mãos para orar. E no amor, nós temos essas três ferramentas como referência educativa. Ou seja, conhecer, sentir e agir. Então, meus queridos, seguindo o raciocínio de Pestalozzi, nós somente iremos aprender a amar amando. E aí quero contar para vocês um caso de um certo senhor que era conhecido nos lugares que passava como um caixeiro viajante. E por ser muito viajado, por conhecer muitos lugares, ele era visto pelo povo de uma cidade do interior como um homem muito sábio. E aí então, notando que aquele povo estavam muito aflito, passavam por diversos sofrimentos, diversas dores, o líder daquela comunidade resolveu pedir para aquela pessoa sábia, o caixeiro viajante, que ele conversasse com aquele povo, que ele trouxesse uma mensagem de acalento, uma mensagem que acalmasse os corações. Então aquele senhor, o caixeiro viajante, pediu que ele reunisse o povo no outro dia de manhã na praça da cidade e que colocasse um grande cordão atravessando a praça como se fosse um grande varal. E aí no outro dia, o povo reunido foi distribuído papel e caneta. E aí então o caixeiro viajante pede que cada um colocasse naquele papel as suas aflições, as suas dificuldades, os seus medos. E feito isso, te pendurasse lá no varal. E feito isso, todo mundo colocou no grande varal as suas dificuldades e voltaram ao seu lugar. E aí então, o caixeiro viajante pediu que todos ao mesmo tempo se levantassem e fossem em direção ao varal e escolhessem dentre todos aqueles papéis, escolhessem um papel para si. E o povo foi. Depois de 30, 40 minutos olhando aqueles papéis, adivinha o que aconteceu? Cada um pegou o seu papel. Cada um pegou o seu problema. Porque olhando de uma forma egoísta para dentro de mim, o meu papel
a minha dor, a minha aflição é a maior de todas. Mas quando eu enxergo o meu irmão do meu lado, eu percebo que não é nada, é muito pouco, perto da dor daquele irmão. E aí eu quero trazer para vocês, já quase encerrando, porque eu estou estourando a hora, uma reflexão que eu trouxe de uma obra espírita, que é a obra Seiva de Luz, uma mensagem com o título de Aflição. E ela nos diz o seguinte: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito, as lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente, ou nos define o débito atuante da contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitavelmente, quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o tempo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos as emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós. Os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. De vez estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades. Achamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operarmos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos nos mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados deste modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz, da alegria daqueles que nos cercam. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imprescindíveis. Então, meus irmãos, agradecendo a paciência de vocês, agradecendo toda essa espiritualidade que nos ampara, a toda essa luz, essa energia que paira sobre nós, que nós possamos sair com um pouquinho mais de entendimento, entendendo sim que somos almas frágeis, que somos almas ainda em construção, mas que seja motivo não de desespero, mas de fortalecimento
acreditando que o nosso Pai, acreditando que Jesus está sempre conosco, que o caminho é difícil, mas que as benesses são grandes. Então fique na paz de Jesus e uma ótima tarde para todos nós.